Abra suas Bíblias lá em Atos, capítulo 8. Eu queria chamar a irmã que vai ser batizada, a Melina. Obrigado. Amanda? Amanda não veio. Amanda? Opa. Olha para mim. As crianças ainda ficam de boa na lagoa. Por que batizar? Chegou uma época, um período na história da civilização dos homens, em que algumas pessoas começaram a ser chamadas de anabatista. Por que anabatista? Porque eles batizaram de novo. Porque eles já tinham sido batizados quando crianças. E aí começou a se batizar de novo. E as pessoas se perguntavam, por que batizar de novo? Se já foi batizado. Talvez bem simples, Marcos 16, 17. Quem crer e for batizado será salvo. Amados, olha para mim, se eu perguntar para uma criança, você crê? O que ela vai responder? Nada. A Bíblia está dizendo, quem crer e for batizado será salvo. Então, para ser batizado implica em crer. Porque quem não crê já está condenado, logo não vai nem batizar. Vocês estão me entendendo? É interessante, Atos capítulo 8, conta a história de Filipe e de um eunuco, versículo 27, capítulo 8, versículo 27. Diz que ele se levantou e partiu no caminho de encontro do eunuco Eutíope, alto oficial, administrador de dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. Ele estava retornando para sua casa numa carruagem, e ele estava lendo, versículo 28, o livro do profeta Isaías. E aconteceu que Filipe mandou ele se aproximar daquele homem, a carruagem corria, e Filipe corria junto com ele, e Filipe se aproxima e vê que ele está lendo, e ele pergunta, você entende o que você está lendo? Ele diz, olha, como eu posso entender se alguém não me explicar? E ele está lendo exatamente Isaías, e ele está lendo assim, olha, ele foi levado para o matadouro, como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, assim não abriu a sua boca, em sua humilhação e justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito do descendente dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? E o Filipe, e esse eunuco pergunta, de quem ele está falando? Dele mesmo ou de outro? E aí Filipe explica para ele a respeito da vinda de Jesus, a respeito da salvação que só há em Jesus. A Bíblia diz que debaixo dos céus e em cima na terra nenhum outro nome é dado a qual tenhamos salvação. A Bíblia é verdadeira, amados? Ela é verdadeira para você? Você acredita no que a Bíblia diz? Então a Bíblia está dizendo que debaixo dos céus e em cima na terra nenhum outro nome é dado a qual tenhamos salvação. Essa palavra salvação, ela dá origem a várias outras palavras. Ela é sotéria ou souso. Quando você ler na Bíblia, a palavra salvação, ou ela é sotério, ou ela é souso, no seu original. E ela significa remédio, cura, ela significa resgate, nós cantamos há pouco. Alguém que foi raptado, alguém que foi tirado, está esperando que alguém pague o resgate para que ela seja liberta, porque senão ela será assassinada, e foi isso que Jesus fez por nós. E também significa libertação, alguém que está preso no vício, alguém que está preso nas intrigas, na fofoca, será realmente liberto. Esse homem está indo, e é interessante, amados, que diz que ele vai ser batizado, no versículo 27. E aí você me pergunta, por que ele foi batizado? Será que ele não tinha religião?
Por isso que ele foi batizado, porque ele não tinha religião nenhuma? Não. A Bíblia está dizendo aqui que ele desceu de Jerusalém para adorar a Deus. Ele era prosélito, isto é, um não judeu, e provavelmente ele era de cor parda, porque na Etiópia o que predomina são negros e pardos. Ele andou quilômetros, dias, para chegar em Jerusalém para adorar. Ele tinha uma religião. Ele era judeu prosélito. Hoje nós temos valores judaicos cristãos. Amém? Temos valores judaicos cristãos. Por quê? Muitas coisas dos nossos valores como família se devem ao judaísmo. Muitos padrões de conduta se devem ao judaísmo. E muitos mais valores ao cristianismo. O próprio valor da mulher se deve ao cristianismo. Porque em quase todos os povos, mulher era tratada como um objeto. Se trocava a troco de camelo. Se dava para fazer aliança, pegava a sua filha e dava para fazer aliança com outros povos. Então muitos dos nossos valores são judaicos cristãos. Amados, esse homem tinha uma religião, e a si mesmo ele obedece uma direção dada por Filipe. Amados, ele não era ignorante, por isso que ele foi batizado. Um tempo atrás, as pessoas falavam do cristão, do crente que batiza de novo: é ignorante, por isso que está batizando de novo. Esse homem era um conhecedor da palavra, ele estava lendo, então ele não era ignorante. Algumas pessoas no passado diziam que ser crente era só para pobre. Não, o cara é pobre, então ele se converteu lá só para ser chamado de irmão, né? Tem a historinha. E na verdade ele é alguém que ocupava um espaço dentro do palácio. Alguns usam o termo eunuco e a gente já imagina um homem castrado. Na verdade, alguns estudiosos, historiadores, dizem que eunuco era uma mão direita. Ele vivia para governar, mas ele poderia ter família. José é um bom exemplo disso. Ele servia a Faraó e não era castrado. Amados, esse homem se batiza porque ele entendeu Atos capítulo 4. Debaixo dos céus e em cima na terra nenhum outro nome é dado a qual haja salvação. E Jesus diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Melina, eu sei que é a melhor escolha da sua vida. Gente, eu vou falar para vocês, nos perdoem, porque a gente ama Jesus. Amados, fazem 36 anos e a minha paixão é chegar perto de uma roda, conversar de computador, de futebol do país e jogar Jesus, e falar de Jesus. Então nos perdoa por ser tão chato, mas é uma verdade que a gente vive, não é, Melina? A gente respira, é prazeroso, e não é porque eu sou pastor, amados. A minha esposa me conhece. O quanto que eu mudei, eu tinha a boca suja, eu tinha péssimos hábitos, eu era egoísta, egocêntrico, eu gostava de filme de terror. Eu falava assim para as pessoas, me perdoa a expressão, ela que se dane, ela que se lasque, né? Naturalmente que eu falava outros palavrões, né? Esse ainda é bonito. Mas eu não estava nem aí com as pessoas. E eu sei o que Jesus fez por mim há 36 para 37 anos. E ainda isso para a minha vida é uma chama. Não deixe isso apagar, não deixe as pessoas do seu lado apagar. Não deixe que comentários contrários apaguem essa chama. Mantenha ela acesa, joga mais lenha e mantenha isso acesa no seu coração. E se por acaso já virou uma brasinha encoberta pelas cinzas na sua vida, assopra, deixa o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, assopra, tira essas cinzas e deixa a chama acender novamente. Tenha paixão por Jesus, porque um dia essa paixão, quando os seus olhos fecharem,
elas vão te colocar diretamente. Hoje nós vimos como em espelho, diz Paulo, mas um dia nós veremos frente a frente, face a face. Mas mantenha essa chama no seu coração. Por que nós não estamos batizando? Por que o pastor não batiza mais? E o pastor manda aquela pessoa que trouxe ela, que convidou, batizar. Eu quero usar alguns exemplos bíblicos. A Bíblia diz que Jesus não batizava ninguém. Longe de mim ser igual a Jesus, e longe de mim diminuir o batismo, porque Jesus não batizava e os discípulos batizavam. Paulo diz assim: olha, eu não batizei muitas pessoas. E ele passa uma relação de pessoas, porque eu acredito que esse privilégio era dado a alguém. Jesus foi batizado. Jesus andou cerca de 90 quilômetros da onde ele estava até o Jordão, onde Jesus batizou. Ele andou 90 quilômetros. E ele não foi de Ferrari e nem de jumento. Ele foi a pé. Jumento ele montou para entrar em Jerusalém. Sinal que o batismo é importante. E isso não diminui. Eu não fui batizado pelo pastor, então eu não sou batizado. Amados, o importante é a atitude. E eu entendo que Jesus falou, eu quero que a pessoa entenda que não sou eu que estou batizando, ele está obedecendo uma palavra. Paulo pensa a mesma coisa, para que a pessoa entenda, a atitude é mais importante do que quem fez, de quem levou o batismo ali, da pessoa que batizou a outra. Que ela entenda. Amém? Por isso chamamos a Amanda para esse momento junto com a Melina. Amém? Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé, para que nós possamos estar orando por essa vida que eu creio que hoje está havendo festa no céu pela vida da Melina. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Melina, você promete honrar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Prometo. Amém. Vamos orar por ela. Senhor, nós colocamos mais uma vez a presença da tua filha, porque hoje, ó Deus, ela é reconhecida como filha do Senhor. O Senhor, ó Deus, a adotou. Porque a tua palavra diz que se nós crermos com o nosso coração, Senhor, e se nós confessarmos com os nossos lábios, nós nos tornamos filhos do Deus vivo. Deus, e a Melina fez isso, Senhor. Ela creu com seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E ela declarou com os seus lábios, ó Deus, o aceitando como Senhor e Salvador da sua vida, Pai. E nós, como igreja, nesta manhã, nós queremos abençoá-la, Senhor, e declarar, Senhor Deus, que a Melina faz parte da família de Deus, Senhor Deus, ó Pai, como herdeira e co-herdeira com Cristo Jesus, de todas as promessas, Senhor Deus, que tem escrito na tua palavra. Senhor Deus, nós declaramos que estas promessas também são para a vida da Melina, Senhor Deus, e nós abençoamos a vida dela, e nós declaramos como Paulo falou, Senhor, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo, Senhor.
Nós declaramos que o passado dela vai ficar no passado, Senhor. E o Senhor tem uma nova história para ela no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos que a partir de hoje, esta nova história começa a ser contada na vida dela, Senhor. Pai, nós declaramos o Teu Espírito, que já habita, Senhor Deus, sobre a vida da Melina, tendo total domínio, sendo o Senhor sobre a vida dela, para que ela seja guiada por Ti todos os dias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, nesta hora, e nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. A igreja do Senhor não caminha